Bom dia, boa tarde, meu povo, aos inscritos desse canal. Deus abençoe a vida de vocês. Você que está chegando agora no canal da Pastora do Vale, peço que você curta meus vídeos, compartilhe, gente, comente, é muito importante o comentário de vocês, ok? Gente, eu estava escutando as coisas aí, né, sobre a morte ainda do Pedro Henrique, e é uma morte misteriosa, que até os médicos ficam meio surpresos com o fato que aconteceu sobre essa morte, né? Porque geralmente infarto fulminante, ele assim danifica muito o coração da pessoa quando o infarto é fulminante. Há alguém que fala que o Pedro Henrique foi arrebatado. Pedro Henrique foi arrebatado. Bom, eu não acredito nisso, deixando assim bem claro, eu não acredito que ele foi arrebatado. Ele foi, se foi salvo, foi uma morte assim, natural que Deus levou ele. Mas existem algumas coisas que os médicos se surpreendem. É que nem eu falei, as mortes de infarto, pessoa que morre de infarto fulminante, né, deixa o coração detonado mesmo. E os médicos aqui, eles acham estranho, né, essa morte do Pedro Henrique, porque o coração dele ficou perfeito assim, né? Não ficou danificado por ser um infarto fulminante. E os médicos não descobriu a causa da morte, que é uma coisa também surpreendente que os médicos descobrem. Quando uma pessoa tem um infarto, né, assim fulminante, e a pessoa morre, os médicos descobrem. E do Pedro Henrique não descobriu. Eu até puxei aqui no Google, né? Olha, de acordo com o laudo do IML, estou lendo só um pedacinho, apontou apenas morte natural. Não existe causa da morte. Olha só, ninguém sabe. Morte natural, ninguém sabe. O que foi então que o levou o Pedro Henrique cair em um palco e ali falecer? Porque completamente ele já faleceu naquele momento, né, pessoal? Ele já faleceu. Mas engraçado, que o IML é onde faz a autópsia, né? Esses lugares assim que para descobrir o porquê, a origem daquilo. E não consegue descobrir. Não consegue descobrir. De acordo com ele, o laudo do IML apontou apenas morte natural. Morte natural, chegou a morrer, papo. Foi. Mas do quê? Do quê? Tem que ter um laudo médico, vocês concordam, meu povo? Mas os médicos não descobriram. Será que tem um mistério nisso aí, gente? Bom, a profecia da Camila Barros, eu estava assistindo, né? Essa profecia, um pouquinho da profecia, e um detalhe que me chamou muita atenção. E a gente tem que ouvir as coisas e prestar muita atenção. Nessa profecia, ela fala para ele manter as vestes alvas, brancas. E nessa profecia também que ela entregou para o Pedro Henrique, falou que Deus estava selando o ministério deles. Gente, e aí a gente analisando o que é selar. Bom, na linguagem de muitos crentes, selar é exaltar, tá? Não. Agora vamos olhar para o natural da coisa. Quando você manda uma carta e que você leva no correio e que você compra um selo e que você coloca, você faz o que com a carta? Você fecha. Não é isso? Você fecha aquela carta, porque você não pode mandar uma carta aberta. Você fecha, você bota um selo, mas com a carta fechada. Com a carta fechada. Então, se a carta está fechada, pronto. Ali ninguém pode ler mais aquela carta. E um detalhe é isso. Alguém pode levar. Ai, era Deus que ia exaltar o ministério dele. Ó, se foi Deus que falou pela Camila Barros, que o nosso Deus, eu digo para vocês que não é Deus de confusão. Deus ele não fala uma coisa, fala isso aqui, fala não. Uma carta selada e fechada, ela fechou, pronto, encerrou ali.
Quando ela disse, se foi Deus, o ministério do Pedro Henrique estava sendo acabado, encerrado. Entendeu? Então Deus estava encerrando o ministério do Pedro Henrique. Se foi Deus que falou, entender por esse lado. Tem gente que na hora que recebe, até ele eu acredito que não entendeu a profecia. Mas, com certeza Deus estava falando que estava encerrando o ministério do Pedro Henrique. O porquê eu não sei. Não posso te dar essa resposta, mas Deus sabe por quê. Quando Deus fala, estou selando, estou fechando. Fechando, gente, é um sinal do fim. É acabando. Entendeu? Então, Deus falou isso através da Camila Barros, cumpriu, o ministério do Pedro Henrique foi encerrado. Encerrado. Acabou. E ainda fica esse mistério que os médicos não encontram a causa da morte. Ok? É um mistério para os médicos, porque eles sempre encontram a causa da morte. Eles botaram morte natural, mas tinha que dar um diagnóstico. Por quê? Qual a origem? Né? Por que causou aquilo? Se foi um estresse, se a pessoa estava cansada e causou. É um segredo que fica aí. E muita gente tem comentado sobre isto, sobre este fato os médicos não descobrir e saber que o coração dele ficou perfeito, perfeito, não foi danificado. Aí está e fica a teu critério. O que você acha, gente? Será que ele foi arrebatado? Eu não acredito. Não acredito que ele foi arrebatado. Eu acredito que ele teve uma morte também natural, mas os médicos deveriam dar uma explicação. Se os médicos não têm, e nós, pior ainda. Ok? Fica aqui um vídeo para você comentar, curtir, compartilhar. Muitos estão dizendo que ele foi arrebatado. E você acredita? Tchau. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe em nome de Jesus.